Olá meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos fazer uma introdução à linguagem de programação Ladder, que de longe é a linguagem de programação de CLPs mais utilizadas e mais difundidas no mundo e nas indústrias. Então hoje você vai entender um pouco mais do nível básico dessa linguagem para que nos próximos vídeos nós possamos avançar no conteúdo e aumentando a complexidade do assunto também. Legal? Então pessoal, vem comigo. A linguagem Ladder ela foi originalmente desenvolvida para que fosse de fácil representação, assim como o diagrama elétrico. Então os engenheiros e técnicos que estavam acostumados lá na década de 60, 50 e 60 a usar aí diagramas elétricos de lógicas a relés, eles passaram então a usar a linguagem Ladder, né? E, na verdade exigiram que a linguagem de programação de máquina fosse parecida com a linguagem de diagramas elétricos. Legal? Então, ao surgir aí o CLP, você começou a ter aí diagramas elétricos em linguagem Ladder. Que Ladder significa escada ou cascata. E é de fato esse arquétipo que a gente tem aqui. Olha só, você tem uma linha vertical positiva, que representa o sinal positivo de campo, legal? E aí você tem em paralelo, do outro lado, uma linha vertical que significa o negativo. Então a gente sabe que para que haja alguma ação de fato, né, para que um atuador seja energizado, por exemplo, você precisa que o fluxo de corrente saia do positivo e entre e passe pelo dispositivo e caia no negativo. Então você tem aí um circuito fechado. Então a linguagem Ladder ela representa de fato isso. Então perceba que à medida que a corrente elétrica passa por todos os componentes, ela chega no final em uma saída. Legal? Então pessoal, a gente tem basicamente alguns conceitos aí que abrangem qualquer tipo de CLP de qualquer fabricante. Legal? E esses conceitos são o seguinte: o básico da linguagem, legal? O básico da linguagem é que você vai ter aí lógicas de bits e relés. Então bits, por exemplo, pessoal, são sensores, botões, né? Todos aqueles dispositivos de entrada, legal? Então você tem aqui, por exemplo, aqui, ó, um bit de 1. Então botão é um bit, 0 ou 1, se está ligado ou está desligado. Da mesma forma, a lógica relé. A lógica relé seria, por exemplo, uma saída, né? Uma bobina, um atuador, qualquer saída que seja do seu sistema, legal? Então você tem aí esse primeiro item. Depois você tem a temporização. Então temporização, pessoal, por exemplo aqui, eu tenho um timer on delay, que a gente vai avançar aí nesses conceitos, mas de fato você tem um tipo de recurso, que é na verdade um bloco de função, mas a gente vai entrar em detalhes depois, que vai te permitir fazer aí temporização do sistema, que é imprescindível para qualquer aplicação real, legal? Você tem aí dispositivos de contagem, também são blocos funcionais, né? Blocos de função que executam a contagem do sistema, de algum item em especial. Você tem aí a capacidade do CLP fazer aí contas, né? Aritméticas. Então você tem contas básicas, soma, por exemplo, esse bloco aqui, bloco de soma, então ele soma aí 1 com I2, ou outros, ou uma, duas ou mais entradas. Então você tem blocos de adição, subtração, multiplicação e divisão, matemática básica, mas também tem matemática avançada. Legal? O CLP ele consegue fazer aí contas avançadas. Legal? Beleza. Você vai ter também um outro item que é a manipulação de dados. Então, fazer aí o manuseio de dados, né, de um registro para outro, por exemplo, de uma memória para outra memória, isso internamente no seu CLP, é importantíssimo para que o seu sistema seja cada vez mais dinâmico. Legal? Então, todos os CLPs de qualquer fabricante têm esse recurso. Você vai ter aí controles de fluxo, legal? Então você pode mudar, né, o fluxo do sistema. Então você está executando uma coisa, você pode avançar para uma subrotina, você pode avançar para uma outra linha de programação. Então você pode controlar aí o funcionamento da sua lógica, dependendo da sua aplicação. Todo CLP consegue fazer isso.
a gente tem também, pessoal, algo importantíssimo, que é a transferência de dados. Então o seu CLP, aqui a gente entra muito em redes de programação, redes industriais, porque você precisa, geralmente, se comunicar com outros dispositivos no campo. Então imagine uma planta industrial que tem aí 1000 metros quadrados, né? Então você tem um dispositivo num lugar, você tem um dispositivo a 200 metros daquele, você tem um dispositivo a 1 quilômetro dele, então todos eles podem conversar e transferir dados entre si, e aí você consegue ter um controle dos processos que estão acontecendo ali naquele momento. Legal? Então transferência de dados é muito importante, todo CLP tem essa capacidade. E a gente vai também para a programação avançada, e aqui a gente entra em matemática avançada, controladores PIDs, fluxos aí de dados de uma forma mais complexa, né, e rotinas também mais complexas, blocos de funções e etc. Então, aí já é uma programação mais avançada para uma aplicação realmente mais complexa. Legal? Então, todos os nossos CLPs têm que ter essas capacidades. E é imprescindível que tenha, e para você que é programador ou para você que trabalha nessa área, você precisa entender esses conceitos básicos aqui do nosso CLP. Legal? Então até a próxima aula, depois a gente vai começar a avançar no nosso assunto, para que você entenda um pouco mais sobre os controladores lógicos programáveis. Até mais!